Light, um jovem de espírito elevado, sempre acalentou o sonho de se tornar um aventureiro de renome para proporcionar uma vida de abundância à sua família. Ele parte de seu vilarejo rumo à metrópole para se registrar como aventureiro. Contudo, o destino não lhe sorri de imediato. Neste universo, a divindade criou 9 etnias, sendo os humanos classificados como a mais inferior, o que os expõe a um constante assédio racial. Light experimenta essa amarga realidade assim que pisa na cidade. Um aventureiro da raça Homem-Fera ordena-lhe rudemente que saia da via, e o protagonista apenas consegue balbuciar um pedido de desculpas, mesmo não estando a estorvar. Ao finalmente chegar à guilda, ele realiza seu registro, e a recepcionista informa que novatos como ele iniciam no rank F. Ela questiona se ele possui algum talento que possa auxiliar na avaliação, e Light responde com fervor. Ele revela que seu dom é a gacha ilimitada e que, essencialmente, pode extrair itens dela, sentindo que uma explicação mais detalhada não seria suficiente. Light decide então fazer uma demonstração e evoca seu dispositivo gacha, ativando-o prontamente. O gacha sorteia uma carta de garfo, e quando o protagonista solta, um garfo se materializa na superfície da mesa. Todavia, o garfo está completamente retorcido, e Light é tomado pelo pânico. Ele assegura à recepcionista que as invocações costumam ter melhor qualidade e utiliza o poder mais algumas vezes, mas o resultado é similar. Ele materializa uma maçã deteriorada e um pão bolorento, convencendo a funcionária de que este perdedor não merece mais que o rank F. Light aceita a classificação com má vontade e indaga sobre trabalhos disponíveis de imediato. A recepcionista aponta para o mural onde estão afixadas as tarefas mais simples, mas Light fica visivelmente nervoso só de olhar. A atendente deduz que, além de um fracasso, Light é analfabeto, o que não a surpreende, dados os baixos índices de escolaridade entre os humanos. Ela sugere que ele possa realizar serviços básicos, como transportar pedras e coletar madeira, embora o pagamento seja consideravelmente inferior a outras missões. Light concorda, e após um dia de labuta exaustiva, ele arrecada o suficiente para alugar um quarto. Ele ainda depende de sua gacha para alimentação, mas mantém a esperança. Entretanto, uma gangue de homens-fera tem outros planos e bloqueiam seu caminho deliberadamente para que Light esbarre neles. O líder começa a vociferar contra Light por tê-lo tocado e sujado suas vestes. Antes que consigam levar seu dinheiro, Light entra em desespero, implorando para que devolvam a quantia, pois ele não teria onde pernoitar. O Homem-Lobo, no entanto, simplesmente o atinge com um soco, alegando que ele precisava custear a lavanderia. Os Homens-Fera o abandonam caído numa poça de lama, e os transeuntes o mandam procurar os cortiços imundos com os demais humanos. Light se sente profundamente desamparado, mas subitamente alguém lhe estende a mão para auxiliá-lo. Por reflexo, ele agarra a mão da bela elfa à sua frente, mas instantaneamente percebe que sua própria mão estava coberta de barro. Light se afasta, pedindo desculpas à elfa por ter manchado a mão dela, mas ela o tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Ela assegura que não pretende feri-lo, mas anos de preconceito e segregação o impedem de confiar. Para provar suas intenções, a elfa, de nome Sasha, se ajoelha e o envolve em um abraço. Light fica totalmente mudo. Mesmo com pessoas na rua ridicularizando a elfa por se humilhar tanto por um humano, ela auxilia Light a se erguer. Atrás da elfa, há um grupo composto por indivíduos de diversas raças que se apresentam como o Grupo Concórdia das Tribos. Eles explicam que são um coletivo formado por um membro de cada espécie criada pela deusa e que sentiam a ausência de um humano. O Homem-Fera, Garu, se apresenta primeiro, seguido pela elfa, Sasha, que introduz Light aos outros membros, Drago, o Draconato, Diablo, o Demônio, Anne, o Homem-Pássaro, a Elfa Negra, Nano, o Anão, e Santor, o Centauro. Garu declara que estavam à procura de um humano para completar a formação. E então, Sasha acrescenta que eles fundaram o grupo para erradicar o racismo e construir um mundo de igualdade para todos. Light acha tudo bom demais para ser verdade, mas não pode desperdiçar a oportunidade deste grupo incrível e aceita com alegria se juntar à Concórdia das Tribos. Eles rapidamente iniciam suas jornadas de aventura, e Light se revela o elemento mais fraco da equipe. Ele necessita ser resgatado de monstros por Drago e Sasha, que o exortam a ser mais vigilante, pois um único golpe dos seres poderia matá-lo. Light pede perdão por sua desatenção, mas Sasha imediatamente o examina em busca de ferimentos, instruindo-o a permanecer sempre na retaguarda. O restante do grupo começa a brincar com Sasha, sugerindo que ela está meio obcecada por Light e é excessivamente cuidadosa com ele. Ela corpocora enquanto explica que o trata apenas como um colega de equipe. Light sente-se inútil por não conseguir contribuir com nada além de transportar as mochilas,
mas Drago conforta dizendo que ele prepara um chá delicioso e que isso já é satisfatório. Light fica muito contente ao ouvir isso e segue o grupo com entusiasmo para o interior da masmorra. Logo, eles alcançam um espaço amplo com apenas um acesso de entrada e saída, e os membros do grupo trocam olhares antes de concordarem que aquele é o local ideal para o plano deles. Sem ter ideia do que está para acontecer, Light começa a preparar chá para todos, quando Drago se aproxima e o informa que ele está sendo dispensado do grupo. Light mal consegue processar a informação e pergunta o motivo da expulsão. O Homem-Fera Garou responde que ele está sendo demitido por sua total inutilidade. Todos começam a apontar a ineficácia e a ingenuidade de Light, e até Sasha demonstra repulsa por ele. O resto da equipe passa a injuriar Light e a raça humana. Light supõe que seja alguma espécie de brincadeira, mas eles afirmam que ninguém tem tempo a perder com um lixo inútil como ele. Ele questiona por que agiram de forma tão amigável até então, e a resposta é que era apenas uma encenação. Drago revela que seus superiores notaram o dom Gacha ilimitada e cogitaram que ele pudesse ser um maestro. Por essa razão, ordenaram à concórdia das tribos que o monitorasse de perto. Contudo, após concluírem que o dom de Light era imprestável e que ele não se tornaria um maestro, receberam a ordem de eliminá-lo. Sasha é a mais aliviada por não ter mais que tolerar Light, pois se ele fosse de fato maestro, ela seria forçada a se casar com ele. Só a ideia a faz estremecer. Light não consegue sequer compreender o significado da palavra maestro. Mas então, Drago declara que já revelaram informações demais e que precisam dar cabo dele antes que outros aventureiros cheguem. Garou manifesta seu instinto lupino, saca suas garras metálicas e as usa para cortar o rosto de Light. Somente nesse momento Light se dá conta de que sua situação é desesperadora e que não há escapatória. Em meio ao pavor, ele corre o mais rápido que consegue, e os canalhas preconceituosos riem, assegurando que não o deixarão fugir. Sasha dispara uma flecha em sua perna, e Light cai ao chão, soltando um grito. Os elfos racistas comentam que ouvir os gritos de humanos é como música para seus ouvidos. Garou decide fazê-lo gritar mais e começa a espancá-lo. Mas Drago manda parar, lembrando que precisam simular que o rapaz morreu em um ataque de monstros. Garou obedece à ordem e se prepara para o golpe final, mas Light rasteja para frente, agarrando-se com todas as forças à vida. De repente, o chão sob ele começa a emitir um brilho, e Light percebe que está no centro de um círculo de teletransporte. Drago também nota e ordena a Garou que o mate rapidamente, mas antes que ele possa alcançá-lo, o círculo de teletransporte completa sua função e o leva para longe. No entanto, a situação de Light não melhora muito. Embora salvo dos traidores, a armadilha de teletransporte o transporta para um ponto aleatório na masmorra. E ele sabe que, no instante em que um monstro o encontrar, ele estará morto. Ele começa a se recordar da família enquanto se pergunta o que fez para merecer tamanha traição. Ele pensa em como todos o trataram bem antes de decidirem apunhalá-lo pelas costas. Ele agora compreende que a gentileza deles era apenas uma farsa para que ele confiasse cegamente, e eles revelaram suas verdadeiras naturezas no final. Tomado pela fúria, ele canaliza a raiva para encontrar um motivo para sobreviver. Ele se põe de pé, prometendo que se vingará daqueles desgraçados e que os fará em pedaços com as próprias mãos. No entanto, antes que possa proferir mais palavras de ódio, Light escuta um rosnado grave vindo de trás dele, e ao se virar, depara-se com um monstro de nível 1000 que o encara. Ele fica apavorado ao ver a criatura, que parece ter saído de um conto de terror. Light percebe que foi teletransportado para o andar mais profundo da masmorra e que, no fundo, tinha mais chances de sobreviver ao próprio grupo do que a esse monstro. Enquanto reflete sobre como enfrentar a fera, seus pensamentos convergem para sua gacha ilimitada, e ele decide correr o risco. Ele começa a pressionar o botão gacha incessantemente, e então, repentinamente, seu dom trivial se transforma em algo inimaginável. Um círculo mágico gigantesco surge acima dele, e o dispositivo gacha começa a receber um power-up. Light não compreende absolutamente nada, mas assim que o monstro salta em sua direção, o sorteio gacha é concluído. Uma empregada de nível 9099 surge e aniquila o monstro instantaneamente. Tudo acaba antes que Light pudesse pestanejar. Em seguida, a empregada, que fez tudo sozinha, começa a caminhar na direção dele. Ela se ajoelha diante dele e cura seus ferimentos na hora, dizendo que não suportaria ver sua pele macia e sedosa ferida. Assim, ela o curou sem pedir permissão. Light não consegue acreditar que está perfeitamente bem. A empregada, então, pergunta o nome dele. Ele se apresenta como Light, e a empregada demonstra grande felicidade em saber seu nome. Ela jura pelo código de honra das empregadas, prometendo servi-lo até o fim de seus dias.
Light concorda, mas sugere que ela deveria ao menos dizer seu nome primeiro. A garota se apresenta como Mai, a empregada sempre em busca, e revela a Light que veio de uma carta super ultra rara em sua gacha ilimitada. Light se recusa a aceitar que uma empregada de nível 9099 tenha saído de seu dom inútil, mas Mai solicita permissão para usar sua habilidade de avaliação no dom dele para ler os detalhes mais precisos. Ele a concede imediatamente, e Mai usa sua habilidade, descobrindo que as capacidades dele estão ocultas sob uma ocultação extremamente poderosa, e que qualquer um abaixo do nível dela sequer conseguiria percebê-las. Ela garante a Light que sua gacha ilimitada é muito mais valiosa do que ele imagina. As cartas que ela sorteia dependem crucialmente da densidade de mana do local, e, aparentemente, existe outra categoria de raridade acima da super ultra rara de Mai. Mai explica que a densidade de mana na superfície é muito baixa, mas nas profundezas da masmorra, o ar saturado de mana foi o que permitiu que ela fosse invocada. Ela exalta a coragem de Light em ter se aventurado sozinho às profundezas da masmorra para liberar o potencial completo de seu domingo. Ele, no entanto, confessa ser um fracassado que não teria capacidade de se aproximar da masmorra por conta própria. Ele começa a chorar ao relatar como seu grupo o traiu no interior da masmorra. Ele lamenta como prometeram criar um mundo sem preconceito apenas para enganá-lo, então jura que buscará vingança. Mai o abraça subitamente, dizendo que não pode entender o sofrimento dele, mas que fará tudo o que ele desejar e que destruir os patifes que o feriram não será um grande desafio para ela. Contudo, Light declara que ela não pode fazê-lo, e não por ele ser uma pessoa boa. Ele simplesmente quer executar a vingança com as próprias mãos. Mas isso não é viável agora, pois ele está muito fraco. Ele promete que fará todos sofrerem antes de lhes tirar a vida. Mai se ajoelha diante dele novamente, afirmando que, se ele deseja ficar forte o suficiente para se vingar, ela o auxiliará nessa jornada. Ela expressa sua crença no potencial dele, e Light apenas consegue agradecê-la. No entanto, ele não se contenta com apenas uma empregada poderosa em seu harém e decide explorar ainda mais o ambiente rico em mana da masmorra. Ele usa sua gacha ilimitada novamente, invocando mais empregadas de alta classe para que possa edificar um reino que servirá como base para sua grandiosa vingança.